Vamos lá, né? Hoje eu vou falar sobre contraste pessoal. Isso é muito legal, gente. É uma etapa do estudo de coloração pessoal, na verdade. Vou explicar para vocês exatamente como é e os benefícios quando a gente usufrui desse método, né, de saber o nosso contraste pessoal, o que a gente pode melhorar na nossa imagem, tá bem? Eu sou a Marina Gazola e ensino mulheres a estarem sempre seguras e bem vestidas para qualquer ocasião, independente do seu tipo de corpo e do tamanho do seu bolso. Contraste pessoal. Contraste. Olha aqui. Eu vou colocar uma foto da Anne Hathaway. Eu falei pra vocês que é uma etapa, né, do estudo de coloração pessoal. Só que, é assim, não tem nada a ver com paleta de cores, tá? Quando você sabe somente o seu contraste pessoal, isso não te leva a saber a sua paleta. São duas coisas diferentes. Então, o que vem a ser realmente o contraste pessoal? Cada uma de vocês tem o seu contraste, viu? É a diferença de tonalidade entre o tom de pele e o tom de cabelo, olhos e sobrancelha. Então, quanto maior a diferença dessas tonalidades, maior vai ser o seu contraste, tá? Então, eu peguei a foto da Anne Hathaway aqui, porque ela é uma pessoa de alto contraste. O alto contraste é o mais fácil, na minha opinião, de ser definido. Então, olha só como ela tem um tom de pele bem claro e o tom de cabelo, olhos e sobrancelha, principalmente cabelo, bem escuro. Bem escuro. Então, ela é uma pessoa de alto contraste. Então, quais tipos de contraste que a gente pode ter? Alto contraste, médio contraste e baixo contraste. E o baixo contraste, ele pode ser claro ou escuro. Então, baixo contraste claro, baixo contraste escuro. Eu vou mostrar aqui todos esses exemplos para vocês. Então, tá? Quem chegou na live um pouquinho depois, contraste é a diferença de tonalidade entre tom de pele, cabelos, olhos e sobrancelha. Quanto maior a diferença de tonalidade, se eu tenho a pele muito clara e o cabelo muito escuro, maior é o contraste, entenderam? Então, vamos lá ver alguns exemplos aqui, ó. O que você precisa saber para saber qual é o seu contraste pessoal? Na verdade, gente, você precisa passar por um estudo, assim como a gente faz, como eu falei, o estudo de coloração pessoal. É a forma mais certa, mais certeira e, assim, mais confiável para que você saiba realmente como é. Como eu já falei aqui várias vezes para vocês, hoje tem aplicativo para tudo, né? Você joga na internet aí no Google contraste, vem aquele monte de informações. Mas não vou sugerir a vocês que façam dessa forma. Por quê? Você não está com uma ajuda profissional, você não vai ser bem direcionada. Não é simplesmente só saber se o seu contraste é alto, médio ou baixo. Você precisa saber as aplicações. Como é que você vai aplicar as estampas para o seu contraste? Como é que você vai aplicar as combinações? Tá? Então, tem um porquê e precisa saber exatamente como é que funciona. Lá dentro do curso, como é que a gente faz? Tem um método. Eu me baseio numa foto preta e branca da pessoa, pra gente fazer conforme a escala de cinza que é apresentado naquela foto preta e branca ali, né? E a gente olha o tom do cabelo, da pele, dos olhos e da sobrancelha, tá? Mas tem algumas diferenças, tem alguns pontos, né? Que a gente precisa seguir para realmente descobrir o contraste daquela pessoa. Então, para que serve isso tudo que eu tô falando? Que seria o mais importante, né? Vocês devem estar se perguntando aí, tá, mas para que eu vou querer saber o que é o meu contraste? Quando você sabe o nível de contraste que você tem, isso te serve para te direcionar na escolha das melhores estampas para você, das combinações entre peças de roupa que você vai fazer, parte de baixo com parte de cima, ou parte de cima, primeira e segunda peça que você vai usar, dos acessórios que você usa próximo ao seu rosto, da escolha das maquiagens que você vai usar, do tom do seu cabelo. O ideal, então, deixa eu mostrar aqui antes de continuar, exemplos para vocês irem entendendo, tá? Então, vamos ver uma pessoa de alto contraste, a Anne Hathaway, né, que eu tinha mostrado antes. Aqui, eu tô mostrando, assim, exemplo de celebridades, né, porque são pessoas que é mais fácil vocês conhecerem e identificarem, né? A Katy Perry, que também e nessa foto tá super alto contraste, né? Olha o tom de pele dela,
super claro e o tom do cabelo super escuro, preto, 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 né? E as sobrancelhas. O que a gente olha, tudo bem, o olho é claro, os olhos são claros, mas o que predomina nesse caso é o tom do cabelo, né? Que chama mais atenção do que as outras características dela. Quem mais? Deixa eu ver quem mais aqui. O médio contraste, vamos ver o médio contraste. O alto contraste é bem fácil de identificar. E o baixo também. O médio é que pode causar algum tipo de dúvida. Médio contraste, olha só, a Jennifer Lopez. Ela tem, porque ela já mudou muito o tom de cabelo, né? Mas nessa foto aqui, ela é médio contraste. Então, ela tem uma pele que não é uma pele claríssima, né? É um pouco mais escura. E o cabelo que fica no meio termo. Então, normalmente, médio contraste fica no meio termo aí. Não se esqueçam que a gente tem várias tonalidades de pele, tá? Então, não caia nessa de ficar comparando o seu tom de pele com a da atriz que você conhece, com os exemplos que eu tô mostrando aqui. Cada uma, gente, precisa ser analisada de forma individual, né? Cada uma vai ter o seu tom, o seu subtom de pele, o tom do cabelo, o tom do loiro, né? O tom do castanho, dos olhos, a mesma coisa. Então, outra pessoa que exemplo de médio contraste. Marina Gazola. Sim, eu sou médio contraste. Tom de pele, mais ou menos, tom de cabelo, mais ou menos. Né? Claro que eu coloquei na escala de cinza e não é simplesmente só isso que eu falo. Ah, minha pele é mais ou menos, cabelo é mais ou menos. Não, tem um método para colocar na escala para a gente saber exatamente, né? Que eu sou médio contraste. Vamos ver agora, olha, exemplos de baixo contraste. Ah, não, tem mais um médio contraste aqui antes. A Thaís Araújo também é médio contraste. Então, ela tem o cabelo super escuro e o tom de pele não é um negro tão escuro e não é tão clara. Então, ela faz... Olha a diferença. Olha quando a gente compara o tom do cabelo com o tom da pele dela. Ainda está no médio contraste. Tá? E aí, o baixo contraste? Como eu falei para vocês, o baixo contraste, ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser um baixo contraste claro, que é esse que eu tô mostrando aqui. Então, baixo contraste, olha só, o tom de pele muito claro, o tom do cabelo muito claro. Então, não cria contraste, por isso é baixo contraste. E claro, por que é claro? Porque é tudo clarinho. Do cabelo claro, pele clara. Tá? Essa é esqueci o nome dela, é a Elle Fanning. Conhecem ela? Ela é linda. Tem uma outra foto dela aqui, olha que linda, gente. Elle Fanning. Olha lá, ó. Pele clarinha, clarinha, clarinha. Cabelo clarinho também. Baixo contraste claro, tá? E o baixo contraste escuro, como é? O baixo contraste escuro é essa aqui, ó. É a Lupita Nyong'o. A pele é muito escura e o cabelo é muito escuro. Então, é baixo contraste, porque não tem contraste entre essas cores. Escuro, porque é tudo escuro, pele escura e cabelo escuro. E aí, vamos lá, para a parte prática. O que é ideal? O ideal é, quando você descobrir o seu contraste, você comece a replicar este contraste nas combinações que você vai fazer com as suas roupas, com os acessórios e com as estampas que você usar. Porque a harmonia é repetição. Então, não é isso que a gente fala lá no estudo de coloração pessoal, quando eu falei da paleta de cores para vocês? Quando você usa cores que estão de acordo com o seu tom de pele, olhos e cabelo, você tá nada mais do que fazendo uma repetição, você tá criando mais harmonia, porque a harmonia é repetição. Então, aqui é a mesma coisa, no contraste é exatamente igual. Então, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês algumas estampas de alto contraste, para vocês terem essa ideia. Cadê? Olha aqui. A Anne Hathaway, novamente. Lembram que eu falei que ela é alto contraste? Então, qual é o maior contraste que a gente pode criar entre duas cores? Perguntinha para vocês. Vamos pensar.
Maior contraste entre duas cores? Preto e branco. Concordam? Então, preto e branco é a combinação de maior contraste que a gente pode criar entre duas cores. Pode ser azul marinho e branco? Pode. Também é alto contraste. Azul marinho e off-white, azul marinho e bege, também, tudo alto contraste. Marrom com bege, também. Verde militar com off-white, também. São exemplos, olha lá, a N com preto e branco, tá? Perfeito para ela, porque ela é uma pessoa de alto contraste, ela tem a pele clara e o cabelo muito escuro. Então, se ela repete essa combinação nas combinações de roupa que ela faz, ou na estampa preta e branca, ela está repetindo a harmonia dela. E isso traz ainda mais harmonia para ela. Entenderam como funciona? Vamos lá nas estampas. Estampa, não só estampa preta e branca, tá? Essa daí, o poá não é branco, acho que é um douradinho claro, mas criou uma estampa de alto contraste. Para ela é excelente. Né? E aí, o que é o mais ideal? Gente, isso aqui é aquela coisa, eu falo muito para as minhas alunas, elas ficam desesperadas, né? Assim, ai meu Deus, quer dizer que eu nunca mais vou poder usar estampa. Outra estampa que não seja de alto contraste, porque eu sou alto contraste? Não, gente. A gente trabalha com o equilíbrio. Vocês acham que eu uso só estampa de médio contraste? Não, por exemplo, isso aqui hoje que eu tô usando é alto contraste. E eu não sou uma pessoa de alto contraste. Mas eu gosto dessa cor aqui que tá por fora, porque é uma cor que tá na minha paleta de cores. Então, tudo a gente equilibra. Não é todos os dias que você vai usar uma estampa referente ao seu contraste. E nem uma combinação de peças de roupa referente ao seu contraste. E tá tudo bem, tá? Mas o dia que você realmente estiver afim de pá, né? Estou harmoniosa hoje eu estou maravilhosa, eu estou de acordo com o meu contraste, com a minha paleta. Aí você vai lá e do fundo do baú você tira todos os ensinamentos do curso e aí se joga na sua coloração, nas suas cores e no seu contraste, tá? Aí, ó, vamos mais estampas aqui de alto contraste, olha lá, ó. Tá vendo? Preta e branca. Preta e branca, novamente. Não é só preta e branca, já tem as outras ideias que eu coloquei aqui para vocês. Comecem a pensar, nesse momento agora, as estampas que vocês têm no guarda-roupa de vocês. Eu sei que vocês não vão conseguir identificar o contraste de vocês aqui agora, dá para ter uma ideia, mas, como eu digo, não é o ideal. O ideal é fazer o estudo. Mas, assim, já dá pra gente ir maquinando sobre esse assunto e pensando nas estampas que tem em casa, não é? Olha lá, alto contraste, mais uma vez. Não só na estampa, como também na combinação do blazer com o vestido. Porque o vestido predomina o fundo claro, né? E o blazer é preto. Bem contrastante. Então, assim, não tem erro, né, gente? Alto contraste é fácil. Conseguiram identificar? Agora eu vou mostrar algumas estampas de médio contraste para vocês. O médio contraste, mais uma vez, recapitulando, é aquele que fica no meio termo. Lembra da Jennifer Lopez, que eu mostrei pra vocês? Olha lá, ela é médio contraste. Olha a roupa dela. 2 tons de cinza. A t-shirt cinza mais clara e o blazer cinza mais escuro, risca de giz. Essa é uma estampa de médio contraste. As estampas de médio contraste, gente, são as mais chatas de identificar, porque gera muita dúvida. Então, você vai sempre se basear no alto contraste. Lembra lá, o alto contraste é muito nítido, né? É o preto e branco, é o azul marinho com off-white, com bege, é um tom de marrom bem escuro com bege, ou nude, é um verde militar, é um roxo mais escuro com uma cor mais clara. Então, se sair disso, provavelmente vai entrar no médio contraste, tá? Então, assim, essas estampas mais misturadas, assim, que eu particularmente, vocês sabem que eu não gosto, mas tá aí, é uma estampa de médio contraste. Tá? Tem um certo contraste, mas não é tão alto. Médio contraste. Jennifer Lopez.
Aqui também, ó. Essa já é um médio contraste também. Ela tem o escuro do preto, mas o amarelo mostarda não é um tom claro. Não tão claro, né? Então, a combinação entre os dois, médio contraste, tá? Aí, algumas alternativas de estampas para vocês pensarem. Aí, depois, vamos voltar. Vamos voltar agora para o baixo contraste. Claro. Baixo contraste, claro. Lembra que eu mostrei... Ah, não tinha mostrado ainda. Eu não mostrei isso aqui. A Jennifer Lawrence. Linda, maravilhosa, né? Maravilhosa, na minha opinião. Acho ela lindíssima, gente. Ela é baixo contraste nessa foto, tá? Baixo contraste claro. E aí eu selecionei alguns looks dela aqui, ó, pra vocês verem. Ela replicando o contraste dela. Como eu falei, o ideal é você replicar o seu contraste nas suas roupas, nas combinações entre peças e nas estampas. Então, ó lá, toda clarinha, tá? Nesse caso. Cai muito bem pra ela, muito bem. Olha só, a roupa tá meio estranha, né? Não é das mais tradicionais, mas é um baixo contraste claro. Tudo azul clarinho. E um tom de azul um pouquinho mais claro que o da blusa, né? Tá lá, baixo contraste claro, tá? Aí vamos ver outras estampas que são baixo contraste também, olha lá. Vocês gostam bastante de floral, né? Toda vez que eu falo de floral, eu sei que muita gente gosta. Então, estão vendo, ó? Olha só, o fundo é clarinho da saia, né? Um off-white. E o floral ali, a estampa com flores mais claras também. O tom de azul mais clarinho. Então, é uma estampa que tem pouco contraste, ou seja, baixo contraste. Isso aqui também, ó, esse tipo de xadrez, Vichy, olha lá, tudo clarinho, né? O rosa mais claro com o fundo off-white. O que seria também estampa de baixo contraste claro? Sabe quando você pega aquela estampa que ela é off-white com bege? Sabe? Isso é uma estampa de baixo contraste claro também. Não tem nada de contraste, né? Ela é meio apagadinha, digamos assim. Então, esses são os exemplos de estampas, tá? Eu não falei do baixo contraste escuro. O baixo contraste escuro, acho que eu quase não achei estampa assim pra mostrar pra vocês. Mas a gente não tá tratando só de estampa, né? Vocês têm que pensar nisso. A gente trata também das combinações. Então, por exemplo, uma combinação de roupa azul marinho com cinto preto é uma estampa de baixo contraste, escuro. Preto e azul marinho combinados. Aqui, ó, preto e azul marinho, combinação de baixo contraste, escuro. Às vezes faz um nó na cabeça, né? Para quem não tá muito adaptada. Ah lá, ó, blazer azul marinho, calça preta. Combinação de baixo contraste escuro. Então, para quem tem naturalmente um contraste da pele com o cabelo, olhos e sobrancelha baixo e escuro, é uma boa combinação, porque vai trazer mais harmonia ainda. Todo mundo aqui conhece a Cleo Pires, né? A Cleo Pires, ela é alto contraste nessa foto, que é o natural dela, né? O tom do cabelo natural dela é bem escuro. E aí, quando ela mudou, não sei exatamente agora como está, mas teve um tempo que ela tava assim, ó. Ela tava com o cabelo bem mais claro, né? E mudou completamente o contraste dela. Então, o contraste sim pode mudar. Quando é que o seu contraste muda? Quando você, por exemplo, toma sol e fica com a pele muito bronzeada. Quando você pinta o cabelo, quando você escurece ou quando você clareia. Quando você faz, de repente, micropigmentação nas suas sobrancelhas. Quando você usa lente de contato de cor diferente, mais clara, colorida. Isso tudo pode mudar o seu contraste, tá? E tem problema? Não tem problema. Mas coloquem na cabeça o seguinte, quando você muda o seu contraste, principalmente na tonalidade do cabelo, tem que ter muito cuidado. Porque quando sai muito do seu natural, você pode ficar com um aspecto pálido, você pode ficar com ar de cansaço,
Você pode perder o seu brilho natural e belo. Então, por exemplo, aqui ó, eu dei o exemplo da Cleo Pires, mas tem a Bruna Marquezine também. Olha que linda. Isso é o natural dela, cabelo mais escuro, né? Olha a diferença quando ela pintou o cabelo, ela clareou um pouco. Olha como que ela ficou. É chocante, né, gente? Eu particularmente não gosto, né? Ela é lindíssima morena, na minha opinião. Então, o que aconteceu quando ela clareou o cabelo? E clareou, parece que a sobrancelha também. Ela saiu do natural dela, do contraste natural dela, que é um alto contraste. Ela ficou pálida. Então, isso aí, gente, você saber o seu contraste, qual é exatamente, faz com que você fique segura para as mudanças que você, porventura, queira tomar. Então, vou pintar o cabelo, vou pro cabeleireiro e tal. E aí, até onde eu posso ir para não ficar com esse aspecto pálido de cansaço, etc. Você precisa saber o seu contraste para isso. É a melhor coisa, é a melhor ferramenta que você vai ter de conhecimento para poder aplicar as mudanças quando você quiser, claro, na sua vida. Outro exemplo aqui é a Jennifer Lawrence, que eu tinha mostrado aqui. Este é o natural, ela tem o cabelo mais claro, é um cabelo loiro. Aí teve uma época que ela apareceu assim. Ela é bonita de qualquer jeito, né, gente? Ela não consegue ficar feia. Mas, na minha opinião, o cabelo muito escuro pra ela pesou demais. Eu acho ela muito mais bonita ao natural, loira, né? O cabelo mais claro. Então, muda completamente, né? Até onde você pode ir. Nossa, eu recebo muitas perguntas assim, Marina, tá? Tô querendo pintar o cabelo, e aí como é que vai ser? O que você sugere? Precisamos fazer o seu estudo de contraste para poder saber exatamente em que tom, até que tom você consegue ir, para não perder a sua beleza natural, a sua harmonia natural, né? Então esses são os exemplos dessas mudanças, né? Olha só, eu falei, né, de replicar nas estampas e nas combinações entre peças. Vamos ver na maquiagem, para vocês entenderem como é. Vamos pegar a Anne Hathaway novamente. Cadê a foto que eu quero mostrar dela, gente? Ela é alto contraste. Gente, cadê a foto da Anne com batom vermelho que eu tinha selecionado? Não acredito que eu não salvei. Eu não salvei. Ah, não, salvei sim. Nossa. A Anne Hathaway é alto contraste. Ela tem a pele muito clara e o cabelo muito escuro. Os artifícios que ela pode usar, como por exemplo, um batom vermelho, um batom mais escuro. Quando ela coloca o batom vermelho, o que acontece? Ela cria um contraste também muito grande com o tom de pele dela. Para ela é ótimo isso. É uma pessoa que super combina com um batom mais escuro, não só o batom vermelho, com um batom mais escuro. Né? Então tá aí, ó, na maquiagem, quem tem o alto contraste natural pode se jogar em cores mais escuras. Aí você vai falar assim pra mim, tá, mas quais cores? Porque tem uma gama infinita, né, de cores de batons mais escuros. Aí, o que você vai fazer? Você vai ser super esperta e vai conjugar a informação da sua paleta de cores. Então, eu vou lá na minha paleta e vou ver exatamente o tom de vermelho que me favorece, um tom de vermelho mais escuro, que seja da minha paleta e que eu possa colocar na minha maquiagem, porque eu sou alto contraste e eu sei que eu fico bem com um batom mais vibrante. Então aí as informações podem cruzar. E quanto mais conhecimento e informação você tiver a respeito da sua coloração pessoal, melhor, tá? Então, aí você tá aplicando a maquiagem e nos acessórios a mesma coisa. Então, se você coloca, por exemplo, aqui a Lupita, né? A Lupita Nyong'o. Olha lá, o acessório que ela usou, o brinco, é um brinco de alto contraste, né? E ela replicou e ficou muito bem na pele dela, tá? Olha lá, já tinha colocado aqui. O pessoal tá pedindo exemplos de pele negra. O que ela fez quando ela colocou uma roupa branca, no caso?
ela criou um contraste, um alto contraste para a pele dela, né? Seria o ideal? Não. Sabe por quê? Porque ela não é uma pessoa de alto contraste, ela é uma pessoa de baixo contraste, escuro, porque ela tem pele escura e cabelo escuro. Mas e aí? Ela não pode nunca colocar uma roupa clara? Claro que pode, com certeza. E ficou linda. Então, gente, isso, como eu falei, é equilíbrio. Qual é o desejo de imagem que você quer transmitir naquele momento? Né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Se ela colocasse uma roupa escura, bem escura, né? Por exemplo, uma estampa preta com azul marinho, ou uma combinação entre peças preta e azul marinho, ela criaria um contraste que é muito harmônico para o contraste natural dela. Mas ela não apareceria tanto, vamos dizer assim. E para uma ocasião assim, um baile de gala, né, que ela provavelmente estava, ela precisa chamar atenção. Então, bora colocar um alto contraste aí sem problema algum. Né? Ela é linda mesmo, realmente.